Rubro-negros e rubro-negras, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou rubro-negro, isso aí, com Edu Gentili. Então, o vídeo de hoje é a opinião do Mauro César, um jornalista comentarista que eu respeito bastante. Porém, quero saber aí da opinião de vocês referente a isso aí que ele está falando, ok? Mas não esqueçam, sigam o nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias que irão rolar por aqui, beleza? E no final do vídeo, eu darei a minha opinião. E vocês podem comentar que eu respondo a todos. Respondo mesmo, hein? Pode comentar aí que eu vou responder. Pode concordar, pode discordar. Aqui é uma troca, galera. Beleza? Sendo rubro-negro, pode chegar, porque eu sou rubro-negro e está no ar. Valeu! Eu acho a proposta até muito generosa. Você renova o contrato nas mesmas bases que foram conquistadas quando o jogador era titular absoluto, dando ali o reajuste da inflação, 1 ano de contrato, o jogador que vai fazer 35 anos em abril, e nada impediria que ele renovasse de novo no final do ano de 2024, caso houvesse interesse, né, pelas partes ao final da temporada. Ele queria um contrato mais longo, é um direito dele de pedir um contrato, e eu acho que os caras estão aprendendo com os erros, né? Porque a renovação do Davi Luiz já foi um equívoco, da maneira que foi acertada, com renovação automática e meta muito fácil de ser batida. O Davi ficou um tempo aí machucado e ainda assim bateu a meta muito antes. Então, eu acho que eles aprenderam a lição. Parece que aprenderam a lição. O Everton é um jogador com quase 35 anos, um claro declínio técnico e físico, vai ter os seus momentos, vai. É diferente o patamar de exigência do Flamengo e do Bahia, todo respeito ao Bahia, mas é o início de um projeto de um clube adquirido por um grupo internacional. Mas o Bahia não briga nas frentes que o Flamengo briga. Se daqui a alguns anos vai brigar, é outra história. Hoje não briga. Brigou contra o rebaixamento, inclusive, mesmo já sendo SAF, né? E com um razoável investimento já feito, quase caiu. Ele tem o direito de buscar aquilo que é melhor para ele, vai ganhar mais dinheiro, vai morar em outra cidade, vai jogar, né? Tudo indica que será titular do Flamengo. Ele já encerrou o ano da reserva, alguns jogos nem entrou, nem no segundo tempo. E a tendência era, como eu falei no começo aqui, perder mais espaço com a chegada do De La Cruz e com o eventual crescimento de jovens jogadores, que podem também se tornar mais competitivos na briga por uma posição, e aí ele vai ficando mais para trás. Então o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo cometeu até um erro, que foi oferecer um contrato tão bom para um jogador na situação dele. Eu não ofereceria nem isso. Eu faria que nem o Palmeiras fez lá, que o André lembrou com o Felipe Melo. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Ah, mas falta de respeito, de consideração. Gente, para com esse negócio, rapaz. Um ótimo jogador, bom profissional e tal, mas assim, tá na parte boa e tá na parte ruim. Ele é o capitão do time que fez esse papelão esse ano de 2023. Ele tá no grupo, cara. Ou com o pessoal do Vitor Pereira, ou com o pessoal do Sampaoli. E só do Marcos Braz. A culpa também é dos jogadores. Todos os vexames que o Flamengo fez no ano que passou tiveram a participação desses atletas. O Everton estava no meio, capitão do time, porra. Então tá lado bom, tem o lado ruim. E o último capítulo não é bom, não. E jogar no Flamengo, ele que tem que agradecer ter jogado no Flamengo, não é o Flamengo agradecer porque o Everton também jogou no Flamengo, gente. Foi um bom profissional, parece uma ótima pessoa, um cara legal, dedicado. O filho dele é muito, muito bonitinho, muito legal ver lá o menino lá com o negócio do Flamengo, tal, de torcedor do Flamengo. Tudo isso é maravilhoso. Agora, a discussão é profissional, não é? Querem profissionalismo ou querem o quê? Paternalismo. A gente o Flamengo ofereceu, né? E o Flamengo ofereceu. Então, o Flamengo foi generoso. Eu não seria generoso. Se eu fosse o Marcos Braz, eu não sou o Marcos Braz, né? Se eu fosse o Marcos Braz, o Landim, se eu fosse o dirigente, eu ia falar, Everton, o nosso ciclo está se encerrando, a gente acha que é o momento de você seguir novos rumos. Obrigado por tudo que você fez, entrega uma placa, muito obrigado, tchau, cara. Mas por quê? Porque simplesmente eu acho que é um jogador que a relação custo-benefício não se justifica, cara. Teve jogador que recentemente renovou, mas reduzindo até salário. Os caras se submeteram a isso, ganhar menos para ficar no Flamengo. Aí você começa a analisar. Porque a conta que se faz não é por mês só, é por ano. Pega o salário de um jogador desse e multiplica por 12. 2 anos que você quer, 24. Por 12 não, por 13,3. Tem 13ª. A conta que se faz é essa. Multiplica por 13,3, você tem a remuneração do ano. E mais, vezes 2 se forem 2 anos. Transforma isso em euros. Vê quanto que dá a brincadeira. É o custo de um jogador, cara, que você pode trazer, pagando parcelado aí para trazer um jogador para reforçar o time. Então não dá para ter tudo, cara. Não é assim. Nem o Real Madrid faz isso. O Real Madrid rompe ciclos e os jogadores vão embora.
Sérgio Ramos, né? A história do Sérgio Ramos. Mas o Modric renova contrato. Porque eles acham que ainda rende, ainda dá um caldo. Então ele fica. A gente viu há pouco mais de um ano o Modric jogar pra cacete contra a seleção brasileira. Porra. Então, assim, ele continua. A avaliação dos caras é. E assim, ter alguns veteranos no meio dos Camavinga da vida, né? E sem vaga cativa, né? Sem vaga cativa. Como ele hoje está ficando banco direto também. Entra no time, sai do time, o cara entende esse momento e vai seguindo. O Totti fez isso, o Del Piero fez isso, grandes nomes de times europeus. Né? Então, isso é parte do jogo. Agora, o cara quer ficar. Agora, ele tem todo o direito de ir embora, ele tem que ser respeitado pela sua história do Flamengo, não pode ser achincalhado, é sacanagem tratar o jogador dessa maneira, mas... Quando vieram jogar no Maracanã com o Flamengo, ser aplaudido, exato, né? Ser reconhecido, não ser maltratado, não ser vaiado. Exato, isso é respeito, cara, ele merece, assim, mas, cara, na boa, não querem profissionalismo, essa é uma decisão profissional, eu repito, acho que o Flamengo foi muito generoso até, ofereceu um contrato excelente, mas o Bahia oferece mais, porque para o Bahia é diferente. Para o Bahia é até uma demonstração de força no mercado. Eu vou buscar um dos jogadores mais importantes do clube mais rico do Brasil, que é o Flamengo. O torcedor do Bahia está orgulhoso, ele está animado, é legal. Então, assim, cara, são fases, são momentos. Agora, para a cobrança do Flamengo, ainda mais depois do ano que foi 2023, imagina a expectativa da torcida, a raiva que a torcida está e a expectativa. É lá no talo, cara. E o cara, na cidade... E aí tem uma outra confusão que se faz, que é do Bruno Henrique. Eu também acho que o Bruno Henrique, 3 anos, foi demais. Só que tem a questão matemática. O Bruno Henrique vai terminar o contrato dele um dia depois de fazer 36 anos. Se o Everton Ribeiro renova o contrato por 1 ano, ele estaria a 100 dias de fazer 36 anos, ou seja, a idade muito próxima. O Bruno Henrique termina com 36, o Everton Ribeiro terminaria com quase 36 se renovasse por 1 ano. Então, o que o Flamengo ofereceu ao Everton Ribeiro foi muito próximo do que deu ao Bruno Henrique. Acho exagerado. Eu não renovaria com o Everton Ribeiro, eu não daria 3 anos ao Bruno Henrique. 1, talvez 2, com metas. Isso porque o Bruno Henrique, assim, ainda acho que é um jogador que... Aí é a opinião minha. Ainda acho que é um jogador que ainda vai render. Eu não fico só com a imagem dele no final do ano, que não foi boa. Eu acho que teve, depois da volta da lesão grave que teve um período em que ele foi o jogador mais importante do time. E mais, se o Flamengo fez aquele papelão contra o Olímpia, se tem um jogador que não teve culpa, foi ele. Ele não tem participação. Mas fez o gol. 2 gols, né? Fez 2 gols. Fez 2 gols. Se os caras não tomam 3 gols de cabeça, ele teria classificado o Flamengo para enfrentar o Fluminense, né? E o Bruno também tem uma questão também, né, Mauro? Ele pode, se ele for perdendo potência, velocidade, que acontece com idade para todo mundo, ele tem plena capacidade também de, por exemplo, chegar daqui a 3 anos, ser útil ali, de repente, como um 9, jogando ali mais dentro da área, né? Sem precisar usar tanto aquela velocidade de jogar aberto, né? Então ele já pode jogar em outra posição também, né? Exato. Aliás, essa até, eu conversei outro dia com a pessoa do clube que estava falando, olha, se está certo ou errado, o tempo que vai dizer. Exatamente isso. A gente tem a expectativa de que o Bruno possa ser ainda um jogador de velocidade, jogando pelos lados e tal, como ele joga sempre, mas que no final da carreira ele possa ser um centroavante, jogando mais dentro da área, pelo porte físico, pela capacidade que ele tem de finalização, cabeçada, enfim, e que ele possa ser ainda útil, mesmo no último ano, sem talvez tanta potência arrancada, o que eu também já não sei, porque a gente tinha muitas dúvidas por conta da lesão, e o cara voltou mais rápido do que antes, cara. O caso do Bruno Henrique é um negócio bem diferente, assim, é difícil prever o que esse cara vai ser. Mas eu repito, eu acho que deveria ser feito um contrato de 1 ano com renovação automática por mais 1. Ou até, senhora, eu renovo por 1 ano, eu renovo 1 ano se você fizer isso. E no segundo ano, se você atingir tal meta, eu também renovo mais 1. Tudo bem. Mas com metas que não fossem tão simples, né? Desafiador. Alguns vão falar que eu vou ficar em cima do muro, mas não. Eu concordo com ele em parte. Começo discordando. Porque eu acho o Everton Ribeiro ainda imprescindível para o Flamengo. É o cérebro. Eu renovaria com o Everton Ribeiro, seja 1 ano, seja 2 anos. Eu acho que pela história que ele fez no Flamengo, eu acho pelo craque que ele ainda ele merecia esses 2 anos de contrato, certo? Davi Luiz, por muito menos, que não fez nada, teve um contrato com renovação automática muito fácil, isso que irá manter ele no Flamengo por mais esse ano de 2024, e não merecia. Acredito eu que o Everton Ribeiro seria um reserva de luxo. Lembrando que De La Cruz e Arrascaeta serão convocados, muitos outros acredito eu que serão convocados também esse ano, quando tivermos técnico na seleção, que nem isso ainda temos,
mas já pensando na frente. Então, eu acho que o Everton Ribeiro seria uma ótima reposição. Levando em conta o que ele fez em 2023, né, que o time todo jogou abaixo por causa das inovações de técnicos, né, cada técnico tinha ali sua mentalidade, São Paulo fazendo besteira pra caramba, então ninguém jogou, eu acho, o seu 100% e nem era possível, mas dentro do que foi possível, eu acho que o Everton Ribeiro, principalmente no finalzinho ali, já com o Tite mesmo, entrou e jogou muito bem. Mas acredito eu que a diretoria que bancou essa não renovação. Certa diretoria queria 1 ano, o Everton Ribeiro queria 2 anos, e não chegaram a acordo e ele está indo, parece, para o Bahia. Mas eu não concordo. E vocês? Comentem aí mais uma vez, ative o sininho, siga o canal, sou o Rubro Negro para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Valeu!